pessoal, bom, hoje nós vamos estudar, dar uma noções básicas sobre o conjunto dos números irracionais, né? O conjunto enigmático, né? Vamos lá, tem algumas considerações aqui. Se nós pegarmos esta equação aqui, 2x igual a 1, tá? Ela tem solução no conjunto dos racionais, né? Bom, quem é a solução dessa equação no conjunto dos racionais? Então, tirando aqui o valor de x, né? X igual a 1/2. Tá? Então, é uma equaçãozinha que tem solução no conjunto dos números racionais. Tá? Entretanto, se eu pegar esta equação aqui, a equação x ao quadrado igual a 2, por exemplo, né? Esta equação aqui não tem solução nos racionais. Tá? Bom, mas se ela não tem solução nos racionais, em que conjunto ela tem solução? Tá? E é exatamente no conjunto dos números irracionais, tá? É que esta equação tem solução. Bom, mas se eu for analisar a solução desta equação, né? A solução é x igual a, bom, tiramos daqui, né? Raiz de 2. Então, se eu estou dizendo que essa equação não tem solução no conjunto dos números racionais, tá? Então eu estou dizendo que raiz de 2 não é um número racional. Tá? Então eu estou afirmando que raiz de 2 não pertence ao conjunto dos números racionais. Tá? Mas como é que nós provamos que raiz de 2 não é um número racional? Tá? Então vamos fazer o seguinte, suponhamos que o raiz de 2 seja um número racional. Tá? Então vamos fazer o seguinte, solução. Tá? Supor que raiz de 2 seja um número racional. Tá? Então eu quero chegar a um absurdo com relação a essa afirmação. Tá? Então, vou fazer o seguinte, então eu vou considerar a raiz de 2 como sendo a seguinte fração, tá? P sobre Q, tá? Onde esses números são números inteiros, né? Só lembrando que o Q é diferente de 0, tá? Então não vou colocar aqui. E eu estou supondo, na melhor das hipóteses, vamos dizer assim, né? Que o MDC entre esses dois números, P e Q, né, seja igual a 1. Tá? Bom, se não for 1, você pode fazer a divisão entre ele por aquele valor, né, que não é 1. Tá? E daí você vai chegar sempre ao MDC como sendo 1. Né? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Eleve ao quadrado ambos os lados dessa igualdade. Então, se eu levar ambos os lados ao quadrado dessa igualdade, raiz de 2 ao quadrado
igual a P sobre Q ao quadrado, eu retiro o seguinte, eu retiro que 2 é igual a P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Tá? Então daqui eu tiro o seguinte, que P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Tá? Bom, em outras palavras, eu estou concluindo que P ao quadrado é um número par. Tá? Então, concluo que P ao quadrado é par. Tá? Bom, mas se o número quadrado é par, tá? Então você conclui que P também é par. Tá? Bom, vou deixar aqui como exercício para vocês, tá? Isso está em teoria dos números, provavelmente vocês devem ter visto em teoria dos números. Tá? É a seguinte afirmação. Tá? P é par se somente se P ao quadrado é par. Fica aí para vocês fazerem, tá? Vamos pensar um pouquinho. Bom, mas voltamos para lá. O que você tem é o seguinte, é que se P ao quadrado, se P é par, então nós podemos escrever o P da seguinte forma. Então, o P eu posso escrever da forma 2 vezes Q, 2 vezes o Q, né? 2 vezes N, onde N é um número inteiro. Bom, pegue este valor de P e substitua nesta equaçãozinha aqui de P ao quadrado igual a 2 vezes Q ao quadrado. Então, nós temos o seguinte, daí eu tenho que 2n ao quadrado é igual a 2 vezes Q ao quadrado. Bom, mas 2n ao quadrado vai dar 4n ao quadrado. Tá? E aqui eu fiquei com 2Q ao quadrado. Eu corto 4 com 2, tá? Então nós ficamos com 2n ao quadrado é igual a Q ao quadrado. Tá? Bom, aí de novo, nós retiramos que é par. Q ao quadrado é par. Tá? E da mesma observação até do exercício anterior, né, que nós deixamos aqui, né, você conclui que Q é par. Tá? Ora, mas se Q é par, vai contradizer aqui o fato de que, o fato dessa afirmação aqui. Né? A afirmação diz que o MDC entre P e Q ele é igual a 1. Né? Só que se eu pego dois números pares, o MDC não vai ser 1. Tá? No máximo, na pior das hipóteses, né, vamos dizer assim, seria 2. Tá? Então, 2 divide qualquer número par. Tá? Então, o pior das hipóteses seria 2. Então, mas isto contradiz o fato de o MDC entre P e Q ser igual a 1. Tá? Então, uma contradição desse fato, né? Esse fato fala de quê? De nós supomos que o raiz de 2 era escrito como forma de fração, né? Nós colocamos uma fração irredutível, tá? Lembrando que se não for irredutível, nós podemos reduzir essa fração de tal maneira que ela seja irredutível. Tá? Então, automaticamente,
podemos concluir que, logo, raiz de 2 não pertence ao conjunto dos números racionais. Bom, se ele não pertence ao conjunto dos números racionais, né, ele pertence a que conjunto? Né? A esse conjunto na qual raiz de 2 pertence, nós damos o nome de conjunto dos números irracionais. Tá? É um nome bem apropriado, tá? Irracional, de dizer assim, o número não é racional. Né? Então, podemos concluir, né? Conclusão é que raiz de 2 é um número irracional. Né? Bom, nós vamos simbolizar o conjunto dos números irracionais, tá? Como sendo um i. Tá? É claro que essa simbologia de número irracional ela não tem uma, vamos dizer assim, uma formação geral que garanta, que sempre use aquela notação. Tá? Eu coloquei aqui raiz de 2 pertencente a i, né? Mas alguns livros colocam os números racionais como sendo os reais menos os racionais. Tá? Mas como nós queremos definir o conjunto dos números reais, então automaticamente eu vou simbolizar os racionais como sendo i. Tá? Só por enquanto, tá? Um outro número que também não pertence ao conjunto dos números racionais, né, é o π. O π também não é racional. Tá? Então, ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Tá? Bom, só relembrando quem é π, né? Π nada mais é do que se eu tenho uma circunferência, tá? E nessa circunferência aqui eu tenho o diâmetro dela, tá? Que eu vou chamar de d, tá? E c como sendo o comprimento da circunferência, tá? Então π nada mais é do que eu pegar o comprimento dessa circunferência, tá? E dividir pelo diâmetro. Tá? Então você pega uma circunferência qualquer, tá? Abre ela, como se diz, né? Estica ela, né? E divide pelo diâmetro dessa circunferência. Então automaticamente você tem o valor de π. Tá? Eu não me lembro de todos os valores, né? Mas 3,1415. Deixa eu pegar aqui o valor mais exato, né? Aproximadamente 926. Tem outros valores, tá? Você pega livros aí que tem π com 500 milhões de dígito depois da vírgula, né? Algarismo depois da vírgula. Não estamos interessados nisso. Tá? Bom, alguns livros, por questão de trabalhar com aproximação, né? Ele trabalha como sendo π, como sendo 3,14. Tá? Só que se eu trabalhar π como sendo 3,14, tá? Eu vou estar cometendo uma incoerência, porque na verdade 3,14 é o quê? É 314 dividido por 100. Tá? E isso aqui é um número racional. Tá? Então essa igualdade aqui, na verdade, ela não existe. Tá? Isso é diferente. Tá? Então, não tem como
dizer que π é 3,14, tá? Agora, para efeito de contas que nós fazemos no dia a dia, principalmente na área de engenharia, tá? Nós usamos isso aqui porque, na verdade, na área de engenharia nós só fazemos aproximações, tá? Você não tem uma medida correta, tá? Se você pegar uma régua, tá? E duas réguas, desculpe, e colocar uma sobre a outra, tá? Você vai perceber que 1 centímetro de uma régua não necessariamente vai ser igual a 1 centímetro da outra régua. Vai ser aproximadamente igual. Se você olhar microscopicamente, vai ter uma pequena diferença, tá? Mas deixamos isso para lá, tá? Então, nós temos aqui a construção dos números irracionais, tá? Então, o I é o que nós chamamos de conjunto dos números irracionais. Se nós imaginarmos num número qualquer, tá? Se nós imaginarmos num número qualquer racional, tá? Ou inteiro, eu sempre consigo transformar esse número inteiro ou racional num número irracional, tá? De que forma? Por exemplo, eu pego 3,5. Aí eu começo a acrescentar algarismos, tá? Depois do 5, tá? De tal forma que eu não sigo uma sequência lógica, tá? Como nós dizemos, nós não seguimos uma dízima periódica, tá? Então eu começo a colocar do tipo 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 e por aí vai, tá? Não tendo uma sequência lógica aí. Então eu consigo construir qualquer número que você venha a mim colocar, eu sempre consigo transformar esse conjunto dos números, esse número, num número irracional, tá? Então nós podemos imaginar o seguinte, que o conjunto dos números irracionais, em termos de, vamos falar assim, de maneira coloquial, tá? De grandeza, tá? Ele é infinitamente, tá? Maior do que o conjunto dos números racionais, né? Geralmente nós costumamos no ensino fundamental, tá? Colocarmos da seguinte forma, esse retângulo como sendo o conjunto dos números reais, tá? E essa pequena circunferência, entre aspas, né? Como sendo o conjunto dos números racionais. Então, o que sobraria para o conjunto dos números irracionais, tá? Seria essa parte aqui rachurada, tá? Mas a ideia de grandeza dos racionais, dos irracionais, é tão imensa, tá? Que isso aqui na verdade estaria errado, tá? O que eu poderia colocar entre aspas, tá? Seria mais ou menos assim. Se eu simbolizar aqui como sendo o conjunto dos números reais, tá? Então, essa pequena partezinha aqui seria o conjunto dos números racionais, tá? E essa outra parte aqui, bem maior, tá? Vai ser o conjunto dos números irracionais, tá? Então a ideia de grandeza do conjunto dos números racionais é muito maior, tá? Qualquer número racional que você me der, eu sempre consigo transformar ele num número irracional, tá? E essa coisa faz com que o conjunto dos números racionais seja extraordinariamente grande, tá? Bom, tendo o conjunto dos números irracionais, né, construído dessa forma, eu posso falar em conjunto dos números reais. Né? Quem seria o conjunto dos números reais? Vamos simbolizar o conjunto dos reais pela letra R. Né? Nada mais é do que quem? A união, tá? Entre os racionais e o conjunto dos números irracionais. Nós vamos simbolizar por 1. Tá?
Como não vou ter elementos comuns nesses dois conjuntos, tá? Um número é racional ou irracional, tá? Não tem como ser os dois ao mesmo tempo, tá? Essa união é a união disjunta, tá? Então, nós temos aí o que vem a ser o conjunto dos números reais, tá? A palavra real ela é uma ilusão, né? A ideia do conjunto dos números racionais, tá? Não deveria ser chamado real, deveria ser chamado irreal, né? Mas irreal você terminaria complicando mais a vida de vocês, alunos, né? Então, automaticamente nós simbolizamos, né? Foi colocado historicamente, né? Conjunto de números reais, tá? Mas de real não tem nada, né? Como é que você pode imaginar esse número aqui? Não dá para imaginar esse número. Como é que nós podemos imaginar esse raiz de 2? Né? Imaginar raiz de 2 é um pouquinho complicado, tá? Mesmo que raiz de 2, você consegue desenhar raiz de 2 numa reta. Né? Você consegue fazer o desenho de raiz de 2 numa reta. Você expressar o raiz de 2 através de régua e compasso. Tá? O π você não consegue. Tá? Um outro número que você também não consegue seria o nosso da exponencial. Tá? Também eu não consigo expor isso através de construção com régua e compasso. Tá? Mas o raiz de 2 eu consigo, tá? A raiz de 3 você consegue. Tá? Deixar aqui como exercício para vocês. Tá? Do mesmo jeito que eu provei que raiz de 2 é um número irracional, tá? Vou deixar aqui como exercício. Mostre que raiz de P não pertence ao conjunto dos números irracionais para todo P primo. Para todo inteiro primo. Tá? Então, a demonstração é análoga, tá, do que nós fizemos aqui. Tá? A única coisa é que você não pode mais trabalhar com par e ímpar. Né? Você teria que encontrar um outro argumento para mostrar que raiz de P não é um número racional. Tá? Uma inclusão que nós temos no conjunto dos números reais, né? Não gosto muito de colocar essa inclusão, mas nós temos, né, é que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, né, contido só lembrando propriamente. Né, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, tá, contido propriamente, tá, que por sua vez, tá, aqui eu já não tenho mais essa inclusão, tá? Isso aqui eu vou ter o seguinte, que o conjunto dos números inteiros está contido propriamente no conjunto dos números reais. Tá? Aí tem duas inclusões aqui, tá? Que é um pouquinho dúbia, tá? Vamos dizer assim, que é os inteiros contidos nos racionais e os racionais contidos nos inteiros. Tá? Se nós imaginarmos que um número inteiro, um número racional, nada mais é do que uma divisibilidade, ou seja, P sobre Q nada mais é do que P dividido por Q, então automaticamente eu tenho essa inclusão sem problema nenhum. Tá? Se nós imaginarmos que um inteiro qualquer, tá, é da forma x dividido por 1, tá, então automaticamente esse número, na verdade, é um número racional. Né? Agora, a construção dos números racionais, ela não é bem desta forma, tá? A construção dos números racionais é uma construção através de classe de equivalência, tá? Então, um número da forma A sobre B, tá? Ele é constituído de quem? De todas as frações, tá? x, y, tá? Tal que eu tenho a seguinte propriedade, tá? Que A vezes Y seja igual a B vezes X.
Tá? Então, a fração nada mais é do que um conjunto, tá, de frações equivalente àquela fração original que eu estou pegando. Tá? Então, não seria a ideia de divisibilidade que nós mencionamos anteriormente. Tá? Então, fração, eu não poderia, na construção das frações, tá? Uma fração nada mais é do que um conjunto. Tá? Usando a relação de equivalência, que já foi mencionada aqui, né, em relações. Tá? E daqui, com esse conjunto aqui, ou seja, o conjunto dos racionais sendo um conjunto de conjunto, na verdade, esses conjuntos nada mais é do que uma classe de equivalência, tá? Então, a ideia dessa inclusão aqui, né, aqui é um conjunto de números, isso aqui é um conjunto de conjuntos, tá? Então, essa inclusão não teria sentido, tá? Entretanto, você consegue sempre construir um isomorfismo, tá? Dos inteiros, tá? Em um conjunto A, tá? Na qual esse conjunto A é um subconjunto dos racionais. Tá? E de que forma é esse isomorfismo? É você pegar um x qualquer e levar na fração x sobre 1. Tá? Então você consegue, na verdade, esse isomorfismo, tá? Que nós chamamos de imersão. Ou seja, o que nós temos é o seguinte, nós temos uma cópia dos inteiros, tá? Dentro dos racionais. Tá? Nós não temos os inteiros contidos nos racionais. Nós temos uma cópia dos inteiros dentro do conjunto dos racionais. Tá? Do mesmo jeito nos reais. Tá? Nós temos uma cópia dos racionais dentro dos reais. Tá? A ideia seria essa. Tá? Agora, se você pensar em divisibilidade, então essa inclusão aqui todas estão corretas, sem o ponto de interrogação. Tá certo, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar de números irracionais e irracionais era isso, tá? No próximo vídeo nós vamos ver conjunto de números reais, tá? E mostrar que, na verdade, o conjunto de números reais nada mais é do que um corpo ordenado completo, tá? Bom, até mais e boa aula!